Deus bendito. E não se preocupa, só faça a minha vontade. Aleluia. Desde já, Senhor, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Essa da uma igreja que eu faço, Senhor. Para mim é um motivo de alegria, honra estar aqui nessa noite com essa responsabilidade. As suas irmãs daí abrindo em Provérbios 16 e 18. A igreja pode abrir aí, já pode entrar. Agradeço aos pastores, ao pastor que está ali, né, na porta, ao pastor Jorge, a nossa irmã aqui também. A irmã Joilde, estou com falta dela também. Oh, meu Deus, eu orar para a irmã Joilde, em nome de Jesus, né? Que é uma que também foi honorado. Meu esposo foi ali no culto de ação de graça do pastor Deusdete, que ele foi nosso pastor quando a gente era adolescente. Então a gente sempre tem que estar honrando nossos irmãos, né? Então ele fez mais um ano de vida, eu falei, então vai lá, que aí eu fico com os irmãos adorando, aprendendo. E já com autorização do pastor, vou deixar depois uma cartinha aqui com vocês. Em comemoração à nossa cidade, tem o Dia do Ciclo de Oração. É uma lei que meu esposo fez para comemorar o Dia do Ciclo de Oração exclusivamente em Suzano, que foi no dia 6 de março. Só que como eu não consegui, o Mirambá vem 6 de março, eu consegui para dia 8 de maio. Alguém aqui já foi no culto? Foi uma bênção, né? Em nome de Jesus, esteja orando, viu, minha irmã? A irmã que esteve aqui, eu não sei se foi uns 2 anos, foi um ano só, mas ela esteve lá, foi uma bênção. E esse ano vai ser 8 de maio. Se o pastor liberar, a gente vai ver se consegue um ônibus para passar aqui também, para pegar os irmãos. E a gente está ali adorando o Senhor. Por quê? Porque na nossa cidade a gente ainda tem a oportunidade de estar adorando ao Senhor no espaço público. Tem outras cidades que ele já não permite isso, porque às vezes a maçonaria já domina outras religiões. E aí eles impedem, não permitem que nos espaços públicos, né? Mas aqui na nossa cidade a gente tem essa liberdade de estar adorando ao Senhor e servindo ao Senhor em comemoração, uma data no qual é super importante a oração, né? Então o ciclo de oração é para as irmãs, para os irmãos, para os jovens, para as crianças, que a gente só pega para elas irmãs, né? Mas é para todo mundo, em nome de Jesus. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Amém? Aí tem outra tradução que fala: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Aqui a gente já pode se assentar. Antes assim que o Deus permite que às vezes os irmãos chamam a pregar, Deus faz que a gente primeiro ele fala conosco, né? Então toda vez que alguém me chama para pregar, Deus já vai trabalhando conosco através daquilo que vai ser ministrado para a igreja. E quando essa passagem a gente pode até imaginar assim, que você está indo numa consulta e ali naquela consulta o Senhor vai te dar um diagnóstico, o médico vai te dar um diagnóstico. E aí às vezes você fala, mas orgulho, irmã, mas eu não sou orgulhosa. Mas através da gente meditar na palavra do Senhor, Deus vai talvez lembrar, trazer ao seu coração em alguma área da sua vida que você tem colocado o orgulho. Porque às vezes o casamento não está muito bem, a saúde não está muito bem, a vida espiritual não está muito bem. E ali, por que será que está acontecendo isso? Porque é tão bom muitas vezes a gente culpar o próximo. Não, porque eu não tenho tempo, é meu esposo, é o inimigo. E a gente esquece que muitas coisas que acontecem na nossa vida é as nossas decisões. Então antes que venha a destruição, antes que venha, porque muitas vezes a pessoa só vai no médico igual o mês da mulher, no qual é lembrado também, vai fazer seus exames. Será que eu e você tem feito os exames certinho, procurado? Por isso que às vezes é importante uma palestra, vir aqui uma enfermeira dar uma orientação. Ah, irmão, mas hoje em dia tem o YouTube. Mas muitas vezes a gente só vai procurar um socorro quando aquele problema já está bem grande. Quando já está saindo um pus, quando o negócio já está terrível, aí você vai procurar.
Mas como Deus, Ele ama eu, ama você, antes que venha a destruição e aonde você tem colocado orgulho, Deus, Ele quer que você tome uma posição, tome um posicionamento, que você coloque a humildade, que você traga o arrependimento, que você reconheça e que você volte. E não é tão bom igual nossos filhos, né? A gente fala, leva o guarda-chuva, veste a blusa de frio, come antes. Ai, minha mãe já disse, cuidado, vigia. E os filhos muitas vezes não obedecem. E às vezes a gente, como filho de Deus, também entra culto, sai culto. Deus sempre está nos dando uma orientação. E às vezes a gente dá uma... Eu não estou sabendo não, o que está acontecendo? Eu não sei não estou lembrando. Mas hoje é um dia da oportunidade. É o dia qual o Senhor preparou essa palavra. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Então, aonde que na sua vida você tem colocado o orgulho? O orgulho, muitas vezes, ele entrou na nossa vida através de uma dor. E ela permanece na nossa vida através de uma dor que a gente teve. Como será que foi sua infância? Na escola. Às vezes a gente recebeu tantas, perseguição, humilhação. Às vezes, namorado da vida. Aí você fala, não, eu que não quero saber de homem. Eu que não quero casar. Eu não quero saber disso. E hoje o irmão leu aqui Provérbios 31, da mulher virtuosa. E às vezes, a história da sua vida fez que você colocasse uma verdade dentro de você que não foi a verdade da palavra de Deus. Mas pela uma dor veio essa verdade. Eu que não quero, vou sofrer igual minha mãe sofreu, igual minha tia sofre. Eu não quero saber de ninguém. Eu não quero ter amizade com ninguém, que é outro tipo de dor. As pessoas são tudo falso, tudo mentirosa. E às vezes você prefere estar sozinha, vivendo sozinha, mas não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para a gente viver em união, em amor, para a gente construir a nossa família. Então eu não sei aonde que está essa dor no seu coração, que ali você tem colocado orgulho. Mas nesta noite o Senhor tem libertação sobre a sua vida. Ele tem cura sobre a sua vida. Mas é preciso que você reconheça que isso é um orgulho. E que se do impedimento para que Deus faça coisas maiores na nossa vida. E através dessa palavra, o Senhor ele traz no meu coração que o orgulho muitas vezes ele traz características ou comportamentos. Tá um ventilador aqui, mas às vezes eu acompanho no celular, para nunca faço também. Mas não tem problema não, vamos deixar aí, ó. Uma das características que o orgulho faz a gente fazer é o quê? A gente fazer o quê? Um atalho. A gente cortar caminho. Em qual área da sua vida que muitas vezes você tem vivido na casa do Senhor e você tem cortado caminho? E o Senhor diz que não é por aí. Às vezes, irmã Paula, eu não gosto de ler a Bíblia. Eu não gosto de ler livro nenhum. Aí você coloca essa verdade na sua cabeça, que não gosta de ler, que não vai ler, e você não consegue mergulhar na intimidade com o Senhor, saber mais sobre o Senhor. Porque você vai saber do Senhor como? Através de orar, de você ler a Bíblia. E se você não busca, e você vive com a desculpa e com esse atalho, falando que não é possível, como que você vai viver o mais de Deus? Então o Senhor diz para você, aonde que você tem colocado o orgulho? Aí você não tem resultado. Aí você fala, é assim mesmo, o tempo de estudar já passou, irmão Paulo. Eu já estou com 25 anos. Eu não vou estudar melhor. Eu estou com 30 anos, estou com 40 anos, sei lá, com 50 anos. Não quero mais saber de estudar. Mas o Senhor diz para você, pare com essas palavras, com essas atitudes. Você só vai chegar onde você quer chegar. E Deus ele tem coisas maiores para fazer através de você. Estuda a palavra de Deus, aprender alguma coisa. Porque quando a gente aprende alguma coisa, se desenvolve, sempre a gente é uma bênção para a vida de outras pessoas. Não é verdade? Igual o nosso irmão que toca aqui esse instrumento aqui valioso. Quando eu era criança, tinha um irmão lá que tocava também, o irmão Antônio. Hoje em dia a gente já não se vê tanto, mas por aqui, né? Eu não vejo. Mas que maravilhoso é um instrumento desse, que ele louva o Senhor através disso. E hoje quantas coisas a gente pode desenvolver, aprender.
Às vezes a gente coloca atalho na nossa rotina, na nossa vida. E às vezes, por falta de informação, a gente não quer buscar. Porque quando você casou, quem fez aqui uma faculdade, um curso extensivo para casar? Ninguém fez, né? A gente aprendeu com nossa mãe, foi casando e vai indo. Mas através de você procurar um conhecimento, você evita o quê? Dor de cabeça. Você vai saber, você procurar ler um livro, participar de uma palestra, um encontro de casais. Você vai fazer o quê? Você não vai fazendo de atalho, levando com a barriga. Ou vai deixar certos problemas continuarem na sua vida, porque você não tem informação certa. Mas através de você buscar essa informação, Deus vai te dar sabedoria, vai te dar o conhecimento, né? Que a sabedoria vem do alto, você vai procurar o conhecimento e Deus vai dar vitória no seu casamento, na sua saúde, na sua vida espiritual, no relacionamento com a família, com os amigos. Então você tem procurado um atalho para viver sozinha, para viver triste, deprimida, viver uma vida no qual você já decretou: eu sou burra, eu sou feia, sou incapaz, para mim não tem mais jeito. E para você tá bom esse atalho no qual você também vive nessa zona de conforto. É outra característica também do orgulho, é a zona de conforto. Você só faz o que te dá prazer. E às vezes essa vida do coitado, do que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ajuda, aí você fica: é isso aí, irmã, vou lá no culto hoje, a irmã da oportunidade, até preparei mim, tá bom. E assim, né, a vida. E às vezes Deus tem coisas grandiosas para você. É preciso você parar de fazer somente aquilo que te dá um prazer e confessar que é um pecado. Perdoar quem precisa também, que é outra característica do orgulho, a falta de perdão, né? Que a gente fala: não, aquela pessoa fez isso terrível comigo, e assim mesmo, são coitadas, as pessoas só enganam, só mentem. Mas o Senhor nos ensina e nos convida a gente orar por aquele que nos persegue, a gente profetizar, a gente perdoar rápido, a gente: Senhor, me ajuda, me capacita. Porque realmente, irmãos, não é fácil. Perdoar a gente que a gente ama é difícil. Agora, se uma pessoa passar aqui na rua e me xingar ali, eu falo: meu Deus, quem que é essa pessoa, Senhor? Agora, se for uma pessoa que anda comigo, que eu considero, eu tenho uma admiração, é desafiador. E constantemente o inimigo, ele levanta situações nisso, na casa do Senhor, para quê? Para que você viva dentro da casa do Senhor, mas que você viva triste, deprimida, muitas vezes, caladinha, magoada, fica aí quietinha, sem se desenvolver, se sentindo incapaz. E isso é um tipo de orgulho. Por quê? Porque você deixa de fazer as coisas que Deus tem para fazer através de você. Você dá ouvidos ao que o inimigo coloca na sua cabeça, né? A gente é mais fácil dar ouvidos pro negativo do que aquilo que Deus nos chama, que somos mulheres valiosas, que somos mulheres virtuosas, que Deus nos chamou para fazer a diferença, que somos influenciadoras na nossa vida. O humor da sua casa não é definido pela sua esposa? Se a esposa está estressada, até o cachorro fica estressado. É, irmãos, então a nossa responsabilidade é muito grande. Então o inimigo, ele vai atacar a gente de uma maneira feroz. Ele vai deixar você calada, deprimida. E aí esses dias eu estava até preparando esse culto, né, que vai ter agora em maio. E aí eu comecei agora em fevereiro. Aí aconteceu um negócio lá, eu fiquei meio decepcionada. Aí eu falei: sabe de uma coisa? Acho que esse ano eu vou ficar quietinha, eu nem vou fazer nada desse culto não. Que se eu não me propor a se colocar para fazer, ninguém vai nem lembrar, então nem vai acontecer. Assim, eu não vou fazer não. Ah, não vou mexer com isso não, Senhor, vou ficar quietinho, que nem eu vou fazer. Eu pensando, né, na minha cabeça. Aí eu passei lá na Tacara, pra segunda-feira lá, que é o dia de promoção, a dica para as mulheres, né? Aí eu passei lá, entrei na loja e uma moça bem alta, igual essa irmã aí. E aí, Paula? Ai, tudo bem? Só que eu tava lembrando dela. E aí, eu falei: e aí, você não quer saber? Será que tem a promoção? Tá sabendo que eu vim ver a promoção de alguma coisa? Ela: e aí? Eu falei: e aí o que, moça? Você tá lembrando de mim, não? Eu havia um dia, um retiro lá no Brasil para Cristo, ano passado, ano retrasado.
E aí ela falou, e aí? Eu vou lá no culto do ciclo de oração, viu? E já tem uma galera esperando, me fala aí o dia que vai ser. Nossa, aquele dia eu tava bem chateada. Eu falei, Senhor Jesus. Eu, tá bom, irmã. Eu vou ver. Eu falei, Senhor, e agora, Jesus? E é tão maravilhoso, irmãos, que Deus, Ele não deixa a gente se esconder naquilo que Ele quer fazer na sua vida. E às vezes você tá escondidinha, caladinha, quietinha, fala assim, eu não quero mexer nada com obra, irmã, não quero saber esse negócio de fazer visita, quero ficar pagando preço. Mas o Senhor, Ele quer quebrar o orgulho na nossa vida. E essa minha posição também era um orgulho, porque eu ia ficar na zona de conforto, né? Não fazer aquilo que muitas vezes você vai mexer com algo espiritual, no qual o Senhor quer fazer para a cidade, para pessoas, porque tudo aquilo que a gente faz não é para nossa glória, irmãos, é para pessoas. Quando você melhora como mãe, o seu filho, a sua filha vai falar, quando eu casar, eu quero casar alguém igual minha mãe. Será que seu filho ia falar isso? Ou a sua filha? Igual o meu pai, que é carinhoso com a minha mãe, beija a minha mãe, é um abençoador? Será que nossos filhos se inspiram em nós? Porque é difícil viver uma vida de sabedoria, uma vida de vitória. Não é difícil? Não é fácil. Se não é a ajuda do Espírito Santo de Deus para nos quebrantar, para a gente reconhecer que do nosso braço, igual o nosso irmão leu em Provérbios 31, que essa mulher virtuosa, essa mulher, irmãos, de nós mesmos, a gente não tem capacidade, mas a gente reconhecer que somos dependentes do Senhor, que somos dependentes da sua direção, que somos dependentes, no qual todos os dias o Senhor vai nos despertar para te reconhecer as nossas falhas, para dizer, mulher, seu marido te irritou, mas perdoa esse vaso. Ele também foi alguém que foi ferido pelo pai, pela mãe, que precisa de uma cura, e que você vai continuar intercedendo, Deus vai fazer uma obra. Você vai profetizar sobre a vida do seu filho, que às vezes está vivendo um momento de rebeldia, mas através do seu amor, da sua sabedoria, você vai conquistar ele novamente para os braços do Senhor. Às vezes aqueles vizinhos que não reconhecem, que te perseguem por você servir ao Senhor, e através de você estar ali nos pés do Senhor, se humilhando, orando, se quebrantando, você vai olhar para Ele, não pelo que aquele que Ele faz com você, mas com aquilo que Deus vai fazer através da vida dele, porque é uma alma. E você vai falar, bom dia, abençoado. Aí eu disse, às vezes até crente a pessoa é, mas às vezes precisa de uma libertação. Então Deus nos chamou para fazer a diferença. E a nossa luta hoje em dia é muito uma luta da mente, no qual o inimigo, ele quer constantemente nos calar. E através de essa moça, ela não chegou para mim profetizando, mas ela falou uma palavra certa, ela falou uma palavra que eu precisava ouvir. Então no dia a dia, às vezes a gente fala assim, não, porque Deus vai me usar num pé só. É maravilhoso que Deus use os nossos profetisas, os nossos profetas, mas melhor é Deus nos usar nos bastidores. É lá dentro da nossa casa, que às vezes ninguém está vendo, mas ali você está dobrando a roupa e dizendo, Senhor, para a tua glória. Ali dentro da sua casa, você está ali lavando a louça, mas para a sua glória. Mas outra característica também, que juntando com isso, é a autossuficiência. A gente está falando de serviço de casa. Irmãos, a gente tem que delegar funções. Às vezes a gente quer ser a super heroína, né? Não, irmã, que eu sou super forte. E não convida, não ensina o filho a lavar uma louça. A filha não dobra uma coberta. Ah, mas não tem paciência não. Eu não tenho paciência de ensinar ninguém não. Irmãos, você está construindo os futuros pais de família, as futuras mães, as futuras esposas. Então você tem que ter paciência. Então não seja autossuficiente. Deus já nos fez a gente tem que ser dependente um do outro. Reconheça, mas eu não dependo de ninguém, eu faço tudo sozinho, eu se viro e papapá. Não, a gente depende muito do Senhor, mas a gente tem que reconhecer que a gente depende um do outro, e a gente tem que pedir ajuda, sim. Eu mesma sou boa gosto de ajudar, mas também sou bem pidona para pedir ajuda. Ô, irmão, me ajuda aí. Por quê? Porque às vezes a gente pensar que a gente é autossuficiente, a gente vai adoecer. Igual uma amiga minha,
Eu falo que ela queria ser Jesus Cristo. E ela queria dar conta de tudo, então ela resolvia os problemas dela, cuidava lá do salão, limpava a casa de madrugada e depois queria cuidar dos problemas, ajudava a família, ajudava os clientes. E o que aconteceu com ela? Adoeceu. Ela ficou com uma depressão, no qual ela já tinha tendência para ter depressão. Teve que se medicar. Hoje em dia ela passa por um psicólogo, do qual sempre está orientando ela comportamentos que ela tem que ter para evitar que a depressão, porque Deus é o Deus que cura, mas Deus também é o Deus que deixou os especialistas para que a gente possa procurar e ter informação certa. E através dela, o que aconteceu? Eu fui estudar para eu também, muitas vezes, querendo dar conta de tudo, que meu celular só ficava no pipi. Era pipi. Nossa, que negócio me deixava ansiosa. Ela estava lavando a louça, negócio pipi. Aí ela olhar e não era nada. A pensar de uma coisa, gente, eu não sou SAMU, ao pensamento. Não, SAMU que tem que atender correndo, né? Que é emergência. Então a gente tem que ter na nossa vida equilíbrio. E isso também é um orgulho que precisa ser quebrado. Ah, mas o que a pessoa vai falar? O que a pessoa vai achar? Filho, filha, quem te ama, te ama. As pessoas a gente tem que amar não porque elas fazem por nós. A gente tem que amar porque é uma decisão e porque Deus nos convida a amar. Eu não posso amar a irmã porque a irmã foi legal e me convidou para pregar. Não, o Senhor fala para te amar até nossos inimigos. A gente tem que orar por eles, amar eles. Imagina uma irmã que fez um convite tão especial. Então, não seja autossuficiente, delega funções na sua casa, na sua vida. Aqui na igreja, irmãs, você está vendo que aqui está precisando de uma assistência, de alguém para estar limpando a igreja. Não faça isso para ser coisa. Nossa, irmã, como você é maravilhosa, você limpa a igreja. Nossa, não faça isso para a glória do Senhor. Porque se a gente for esperar reconhecimento para fazer algo para as pessoas ou para nossa família, a gente não quer fazer nada, irmãos. Porque eu posso falar que eu trabalho com pessoas que estão constantemente, eu estou fazendo algo e eu estou levando um soco na barriga, não literalmente, irmãos, mas da decepção. Aí você é decepcionada, aí que eu fico ligada, o diabo aí querendo me parar. Aí eu oro para a pessoa que fez isso, aí que ela possa reconhecer, que ela possa se arrepender. E às vezes a pessoa melhora como pessoa, se arrepende. Mas se eu dou lugar para isso, eu paraliso, não faço o que tem que ser feito, a obra do Senhor também fica comprometida e o inimigo fica assim, ó. É isso aí, fica quietinha. Mas hoje a gente precisa reconhecer. Não seja autossuficiente. Reconheça que você precisa de ajuda, que você precisa delegar funções, que você precisa ter horário para tudo. Igual muitas pastoras, amigas minhas, ficaram também doentes, depressivas, ansiosas. Por quê? Não tinha horário para atender as pessoas. Às vezes dormia 2, 3 horas da manhã atendendo o povo. E depois que ficou doente, começou a saber. Não, o horário de atender é esse. O horário de mexer com o celular é isso. Aqui tem um momento de orar, um momento de eu estar com comunhão com o Senhor, de ler minha Bíblia, de orar. Agora é um momento com a minha família, de sentar na mesa, de todo mundo estar sem celular na mesa. Eita Deus! Ai, irmão, mas eu não consigo, eles me obedecem. Mulher, você é influente. Tira o celular do povo, fala, agora a gente ter a comunhão, o sentar na mesa. Ah, mas meu filho só gosta de pegar um prato e comer no quarto. O problema é dele. Quando ele estiver na sua casa, quem manda na sua casa? É você, meu irmão. É você, meu irmão. Não, quem põe a comida, então fica lá de consagração, então fica sem comer. Porque tem que ter ordem. E às vezes o inimigo está se andando na minha vida, na sua casa. Porque você fica na zona de conforto e falando, ah, é isso mesmo. É jovem. É criança, misericórdia. Meu filho só come se dá o celular. Não, meus irmãos. Vamos mudar isso em nome de Jesus. Vamos colocar da nossa vida a humildade. Ora para o seu filho na madrugada, põe a mão na cabeça dele, conversa. Fala, filho, não é assim, vamos sentar na mesa. Porque ele vai levar esse comportamento para a casa dele quando ele casar. Aí já pensou os seus netos assim também? Que geração que nós vamos ter? Geração de igreja.
Então hoje o convite do Senhor é para todos nós, para a gente reconhecer aonde que a gente está sendo autossuficiente, onde a gente tem colocado atalho, aonde a gente tem colocado essa zona de conforto, que é uma das características também do orgulho, a falta de perdão. Eu não perdoo mesmo, é isso mesmo. Não, irmãos, vamos ter o coração quebrantado, porque o coração humilde, o coração quebrantado é onde Deus está. E se você tem sido orgulhoso, é onde que Deus não tem como operar na sua vida. Por mais que venha profetas e falem, Deus vou te usar. Igual teve uma jovem que Deus falou assim, que Deus quer usar ela, que ela louva muito bem, só que dentro de casa ela não lava nem um copo. Não obedece o pai, não obedece a mãe. Deus quer levar a pessoa, mas ela vai ter que ser primeiro quebrantada. Porque a obra do Senhor começa na onde? É nos bastidores, é nas pequenas coisas. Aonde que a gente é humilde, o Senhor Deus vai trabalhar na nossa vida. Então perdoe quem você tem que perdoar. Reconheça, peça para o Senhor força, que o Senhor Deus que te ajuda. E é Ele que vai te ajudar a perdoar. Aleluia. Outra coisa também que a gente coloca também, uma das características também do orgulho é o que? A desobediência. Faz o que acha, faz o que muitas vezes vê e não é da palavra do Senhor. Então se você obedece ao Senhor, é onde você vai ter vitória. Igual o Deuteronômio fala, se obedeceres, se ouvires a minha voz. E aonde você coloca obediência, aí há vitória. Então aonde você tem colocado a desobediência? E muitas vezes também outra característica do orgulho é o que? Insatisfação. Nunca tá bom nada. Hoje o culto tá bom. Amanhã é segunda-feira chovendo, tá ruim. Se amanhã o sol tá ruim. Então sempre, será que você já tem esse hábito de ser reclamona? Porque às vezes a gente adquire esse hábito, irmãos, através da criação. Às vezes nossos pais foram reclamando, a gente acha que é comum. É igual quando a gente casa com a família, todo mundo gritando, falando todo mundo alto. É normal a pessoa. Aí se você casa com alguém que fala baixinho, fala, nossa, cara, estranho. Aí ele casa com você que fala gritando e fala, nossa, pra que tudo isso? Mas é assim mesmo, igual meu esposo é mineiro, meu esposo é igual a minha mãe já não era assim, de ficar recebendo visita. Minha mãe sempre foi mais fechada para receber visita. Para receber uma visita é como se fosse um evento. A minha sogra, se chegava lá, dava um pulo, entra que eu vou fazer um café. Então quando eu casei com meu esposo, eu achava super estranho isso. Às vezes eu estava dentro de casa e entrava pessoas. Vem entrando, eu falei, mas a pessoa só vem pegar um papel? Ele, não, mas faz um café aí. E aí o que acontece? Eu tive que trabalhar na minha mente com isso. Porque na minha cabeça o normal não era receber muita visita. Tinha que avisar, porque a minha mãe me ensinou a ser assim. Tanto que quando eu recebo visita até hoje, eu nem aviso ela. Porque ela já fica passando mal por mim. Ela fala, meu Deus, e vai lá para almoçar, e vai lá para jantar. Eu falei, calma, mãe. Aí eu aprendi a ser tranquila igual a minha sogra. Eu fui treinada, graças a Deus me deu uma sogra maravilhosa. Hoje ela descansou no Senhor. Mas até com meu filho também. O meu filho, ele derrubava as coisas. Meu filho sempre foi agitado, irmã, sempre. Aí minha sogra, ai meu Deus, ia lá, passava um paninho. E eu no começo eu era agitada igual a minha mãe, meu Deus. Aí minha sogra, calma, pra que isso? Eu falei, é verdade, pra que isso? Né? E às vezes a vida é tão pesada. Por quê? Porque a gente tem colocado orgulho, às vezes comportamentos que você aprendeu a ser assim. E a vida fica tão pesada e você vai maldizendo, vai reclamando por coisas assim. Aí você não vai nem educando o filho. Calma, filho, você derrubou. Mas não é assim. Pega um copo assim direitinho que você consegue. Você é capaz. Mas através disso você vai ser o quê? Você estica, você vê sua mão amaldiçoada, mão que derruba tudo. E às vezes a gente amaldiçoa nossos filhos, cria trauma neles. E hoje você é o resultado desses traumas. Você acha que tudo que você pega quebra. Eu falo que minha mãe é abençoada também. Eu falo, Jesus, também que eu não sou garçonete, Senhor, porque quando eu vou fazer uma coisa para entregar para alguém, eu já faço assim. Eu vou devagar, porque eu já sei que eu
tenho facilidade para fazer uma arte. Então, graças a Deus que eu já reconheço isso. Então, a gente tem que reconhecer os nossos defeitos. Isso também é humildade. Qual que é o seu defeito? O que você gosta de fazer que é um vício na sua vida? Que às vezes não vai te levar para o inferno, mas que tem sido um impedimento na sua vida. O que é? Ai, irmão, não gosto de beber água. Vai te levar para o inferno? De repente vai adiantar você ir para o céu. Por quê? Porque não cuida da saúde. O inimigo quer que você tenha saúde. Então ele vai querer que você bebe água? Claro que não. Ele quer que você fique aí sem beber água. Aí só bebe refrigerante. Então repreende isso, muda isso. Então no que era da sua vida você tem colocado algo que vai ser um impedimento para a sua vida. Ai, irmão, porque eu gosto disso, eu gosto de ouvir uma musiquinha, eu gosto de ver muitas séries. A série vai te levar para o inferno? De repente não vai te levar, dependendo do que você está assistindo. Mas vai te impedir a viver coisas grandiosas que Deus tem para a sua vida. Que às vezes do que você lê, você gasta horas e horas fazendo algo que não está te acrescentando nada. Como um servo do Senhor. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou missionária. Mas o ID do Senhor é para quem? É para todos nós. Hoje, nesse culto, você convidou alguém para estar aqui? Você tem orado por pessoas? Ah, irmão, mas é o dever da nossa irmã, do pastor. É o nosso dever. Se Deus te colocou nessa região, nesse local, nesse serviço, nessa família, é através de você que as pessoas vão vir para Cristo. Então interceda por pessoas, faça seu caderninho de oração, convide pessoas, insista, porque a gente vive os últimos dias nossos na terra. E pode ser o último dia da pessoa também na terra. Porque quantas vezes, às vezes pessoas morrem com 20 anos, com 30 anos, e Deus quer te usar, e às vezes está tão desligada, pensando no seu umbigo, pensando no seu problema, e você tem colocado orgulho nisso, e Deus quer te usar para falar, vamos lá no culto, estou orando por você. Às vezes é preparando um cafezinho para a irmã, fazendo um bolinho. Que irmã, não chama ninguém não, ninguém me chama. Faça você a diferença. Convide aquela sua vizinha, e depois ela vai lá na sua casa. Ela fala, então acho que eu vou lá nessa igreja sua lá, vamos ver lá como que é. E ela vai estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Ah, mas hoje em dia o pessoal tem muito acesso à palavra, tem a rede social, tem muitas igrejas, mas às vezes a pessoa não tem força, irmãos. Aqui é algo espiritual. Para ir para o shopping, se você convidar, você vai conseguir umas 10 pessoas. Mas para vir para a casa do Senhor é algo espiritual. A pessoa não tem força, então através de você vai ser a força que a pessoa precisa. Mas é preciso você ter a humildade a ouvir o que Deus tem falado com você. É difícil, irmãos. Às vezes, talvez até seja mais fácil ser orgulhoso que ser humilde. Mas através da humildade, através da oração, que a gente vai conquistando essa característica. Por isso que tem o culto de Santa Ceia toda vez. E porque o examinar, Senhor, examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é somente no culto de Santa Ceia, é todos os dias. Todos os dias a gente tem que acordar. Por quê? Porque você não sabe aonde que o inimigo vai te passar uma rasteira. Hoje você está nesse culto, você está ouvindo essa palavra, aí você sai daqui bem, glória a Deus. Aí chega ali na esquina, nós mulheres somos mais sensíveis, aí alguém lança uma palavra para você. Nossa, irmã, você tá com a cara de véia. Nossa, irmã, que roupa feia. Aí você, nossa, já cria uma amargura no seu coração. Aí como que você vai orar? Se você está com mágoa, você não pode nem orar nem ofertar. Aí você fala, Jesus, eu perdoo essa pessoa, Senhor. Eu sei, Senhor, que eu estou na minha melhor fase. Porque nós, seres humanos, temos fases da vida. Quando eu tinha 15 anos era um jeito. Quando eu tinha 20 era outro. Hoje eu estou com... Estou até perdendo as contas, mas que é muito número. Misericórdia. 42 é outra fase. E é normal. Então você que tem que se ver como você é linda, como você é perfeito aos olhos do Pai. Não de que isso não seja uma vaidade, um orgulho na nossa vida. Mas você tem que reconhecer a fase que você está. Aí se alguém falar uma palavra com você, ah, irmã Paula, você é isso.
Aí eu vou pensando, não sei, eu não sou não. A pessoa está com o cabelo branco, o cabelo não tá, né, que agora eu pintei. Cabelo branco, aí você fala, normal, né, cabelo branco, né, gente, meu pai. E que isso não venha nos paralisar, que isso não venha nos calar pra gente fazer o bem, pra gente deixar de amar as pessoas, se magoar, porque o inimigo está aí para roubar, para destruir. Mas o Senhor está aqui disposto para nos dar vida e vida com abundância. Mas essa vida com abundância, basta a gente se posicionar. Se o Senhor está te convidando para estudar, volte a estudar. Se o Senhor está te convidando para que você mergulhe mais em todas essas áreas, Deus quer que a gente melhore. Que não é tão bom igual nossos filhos. Aí você quer que seu filho só melhore numa área, você quer que ele melhore em tudo. Mas em cada dia ele vai melhorando, igual meu filho. Eu tenho que melhorar mais, irmão. Mas ainda não ensinei a cozinhar, não, irmão. Tô faltando essa parte. Eu tenho que ensinar a cozinhar. Mas assim, para limpar assim, as coisas em casa, eu já estou ensinando. Mesmo que ela já tá para ter aprendido, né? Mas aí na semana, como é bastante correria, eu deixo o final de semana, hoje mesmo. Aí eu falei, Edgar, ela falou assim, direito, não mata a gente de detergente não, viu? Enxague sem direito, em nome de Jesus. E assim vai indo, irmãos. Por quê? Porque quando ele casar um dia, se a esposa dele faz ou não, é problema dele. Porque cada um tem a esposa que merece. Cada um tem o esposo. Ai, meu pai, misericórdia. Mas quem escolheu essa bênção? Porque na nossa vida a gente coloca o orgulho e não pede direção de Deus para nada. Para casar, para arrumar um serviço, para visitar alguém, para ter amizade com alguém. A gente não pede direção. A gente vai indo. Aí quando dá tudo ruim, ai, vamos na campanha. Mas hoje é o dia da oportunidade, é o dia do livramento. Em tudo que você vai fazer, a partir desse momento, peça a direção do Senhor. Senhor, eu tô com um cartão de crédito mágico. Eu falo mágico. Aí você sai na emoção por cento Suzano. Aí sai gastando tudo. Aí depois chega aqui chorando com o pastor. Ai, pastor, não posso dizimar. Porque o inimigo está furioso. Que às vezes comprou o que não podia comprar para aparecer. Para quem não precisa. E está tudo endividado. Irmãos, não precisa disso. O Senhor, Ele não quer isso. Ele quer, porque o maior vestimento de uma mulher, de uma pessoa é o quê? É o sorriso. Adianta estar com esse vestido bonito e com a cara assim, ó. A paz. A paz. Aí eu vi meu vizinho, oi. Menina, pode estar de chinelo, mas se tiver com um sorriso, com a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é que nos fortalece. Isso já é uma bênção, irmãos. Não é tão bom você chegar na casa das pessoas, a pessoa com a presença do Senhor na vida dela? Não é bom? E nós mulheres tem que estar bem cheia, porque a gente tem os hormônios. Eu mesma, tem dia que os hormônios estão atacados. E às vezes eu estou muito... Falei, Jesus, converte esse vaso, Senhor. Eu preciso orar mais, Senhor. E se uma pessoa chegar na minha casa, eu estou lá limpando, lá. Então, pare com isso, irmãos. Ai, irmão, mas eu preciso estar atualizada com as informações. Irmão, vê alguma coisa por cima e vai orar, vai profetizar. Deus te colocou aqui no Brasil para você ser um profeta através da oração, de profetizar, declarar a palavra do Senhor. Não é para você ver toda a tragédia e depois ficar pesado. Ficar, meu Deus, e vai subir, e vai ser ruim, e vai ser terrível. Misericórdia, o inimigo vai precisar de secretário? Não, mas hoje o Senhor Deus quer quebrar todo o mundo da minha e da sua vida. Porque Ele não quer que venha destruição sobre sua vida, sobre a sua casa, sobre a igreja. Ele quer que venha a bênção. Ele quer que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Mas isso depende de quem? Depende de algum profeta que for na sua casa? Depende de você. Os profetas são importantes. Glória a Deus pela vida dos profetas. Mas hoje Deus, Ele quer dar um livramento através de mim e de você. Você está disposto a vivenciar isso? Você está disposto a perguntar para o Senhor qual área que você tem sido orgulhosa? Porque a gente não quer nem perguntar, Pastor Jorge. Que vai que o Senhor fala? Vai perdoar, vai lá pedir perdão. Mas quem magoou foi ela, Senhor. Eu não vou não. O Senhor vai. O Senhor vai. Ah, Senhor, não tenho café, eu tenho só chá. Convida aquela vizinha abençoada que através de você eu vou salvar.
Ai, Jesus, preparando o que ela vai pensar? Não tenho nem xícara, só tenho aquele copo de requeijão. Mas Deus, ele vai te usar com um copo de requeijão. Porque Deus é de detalhes, Deus é Deus de coisas simples. E através de você ser obediente à sua voz, Ele vai te usar do seu jeitinho, do jeito que você fala. Às vezes você está doente, igual esses dias, eu estava tão assim, triste, muito triste. E aí eu falei, meu esposo, eu sempre estou fazendo visita, né? Aí eu falei com meu esposo, essa semana eu não vou. Não me manda fazer visita para ninguém, eu vou ficar em casa semana, eu vou a semana que vem. Aí o Senhor falou, é isso? É isso que eu te chamei? Aí eu falei, o Senhor me chamou para ficar aqui, ô vida, ô céus. Eu falei, eu vou. Aí eu fui, aí a primeira casa que eu bati era a casa lá da Dona Ruth. Uma senhora que eu conheci lá na praça. Eu falei, Dona Ruth, ela, meu Deus, que benção. Eu tô aqui chorando, tô depressiva, tô pensando um monte de besteira e Deus te enviou aqui. Eu, ai meu Deus do céu, hoje que eu tava precisando de oração, a irmã que tá precisando de oração. Aí eu entrei, orei por ela, cantei um louvor lá do jeito que eu sou cantora, né, irmãos? Que Deus nos use para misericórdia. A gente cantou lá um hino e conversou com ela. Ela, meu Deus, que bênção, estou aliviada. Então, irmãos, vamos ser obedientes à voz do Senhor. Porque Deus é que nos usa nos bastidores, é ali na van, é ali no posto de saúde. Eu não sei onde que Deus quer te usar, mas você sabe. É através das redes sociais. Deus quer te usar para falar do amor dele. Ah, mas eu vou postar a verdade. Não, que verdade? Posta a verdade da palavra do Senhor. Porque teve uma hora que essa pessoa que você que melhora, ela vai reconhecer. E não precisa você falar a verdade. Porque quando o nosso coração está com orgulho, não adianta. Adianta falar? Quando você está com aquela verdade na sua cabeça, igual a da minha mãe, que eu comentei com os irmãos. Não tinha facilidade de receber visita, então não adiantava. Foi um processo. A vida é um processo para que Deus venha trabalhar. Por isso que a gente está aqui nesse culto. Por isso tem que vir em todos os cultos. Porque hoje eu penso que eu estou boa. Não, eu já estou boa. Aí quando vai no outro culto, Deus me trata de outra forma. Aí você fala assim, obrigada. Então a gente que veio do pecado, todos os dias a gente precisa de um tratamento. Todos os dias a gente precisa ouvir a palavra do Senhor. Todos os dias a gente precisa de orar. Todos os dias a gente precisa se alimentar. Todos os dias a gente precisa se quebrantar. Para quê? Para que através de nós vidas venham a ser ganhas para o reino do Senhor. A gente não pode ser orgulhosa disso. Que às vezes você e sua casa servem ao Senhor. Mas hoje é o dia da oportunidade. Jesus ainda não voltou. E quantas pessoas precisam de ouvir essa palavra? E essa pessoa não vai ouvir essa palavra, não vai ser por uma rede social. Não vai ser de um grande pregador, vai ser da grande pregadora que é você. Então nessa noite se coloque em pé, coloque a mão no seu coração e você vai perguntar para o Senhor, Senhor, aonde que o inimigo quer destruir? Ou ele está destruindo através do orgulho e eu não tenho enxergado. E o Senhor Deus vai mostrar para você. Deus vai preparar que vai vir encontro de casais para você levar a sua bênção. Vamos, você vai casar, gente, vamos investir em nós. Ai, mamãe, já tá bom meu casamento. Não, mas vou melhorar. Nessa vida a gente sempre tem que melhorar, irmãos. Hoje eu tô assim, amanhã eu tenho que estar melhor. Então tem que se virar. E não é desafiador ter uma vida melhor todos os dias? Porque é legal a gente ficar só assim, né? Arroz, feijão, isso. Aí Deus falou, não, vamos aprender a fazer mais um negócio melhor. Vamos desenvolver a coisa melhor. E aí o orgulho vai saindo. Deus vai nos quebrantando, a gente vai ser humilde, aí a gente vai sendo mais grato, a gente vai perdoando, vai sendo obediente. Ai, o pastor coloca lá uma ordem. Ah, mas não concordo. Não, meu Deus do céu, não fala muito não, ora, obedeça em nome de Jesus. Facilite a vida do seu irmão, porque às vezes a gente é um peso, né? Misericórdia, às vezes a gente culpa o outro, às vezes eu também faço isso, irmãos. Esses dias eu estava conversando com a irmã dentro do carro. Nossa, porque a irmã falou isso de mim. Eu falando para outra irmã, só que eu não falei que era a pessoa. Aí eu pensei, eu falei, mas também não, Paulo, você fala pra caramba, né? Eu falei, é verdade. Como eu falo, às vezes eu falo demais, então eu vou perdoar logo essa irmã mesmo, tadinha. Às vezes ela tá sem visão, porque às vezes a gente não fica sem visão, irmãos. E a gente pega e fala, aí depois você analisa. Jesus, ainda bem que as pessoas me perdoam, ainda bem que o Senhor me perdoa. E eu também tenho que estar sendo fácil para perdoar. Porque Deus não é bom com a gente.
Você está aqui porque você é bom, porque Deus é misericordioso. Então, se Deus é misericordioso, então hoje você ser grato ao Senhor. Vamos orar e vamos pedir para o Senhor. Senhor, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, Senhor. Nós não queremos, Senhor, que a destruição chegue na nossa vida, chegue na nossa casa, chegue no nosso casamento, chegue nas nossas amizades, chegue na nossa vida ministerial, na nossa vida material, Senhor. A gente não quer que a destruição chegue, Senhor Jesus, na nossa vida sentimental, na nossa saúde. Pai, nos mostre, Senhor, em qual área das nossas vidas nós temos sido orgulhosos, Senhor. Nos revele, Senhor, todos os dias. Não nos deixe que essa cegueira do orgulho permaneça. Mas que aonde houver a mentira, a verdade venha predominar. Aonde há a falta de perdão, Senhor, o Senhor vai quebrantar nossos corações para que possamos perdoar, que possamos amar. Senhor, aonde, Senhor Jesus, há um espírito da rejeição, um espírito da dor, da mentira, do engano, da zona de conforto, aonde a gente tem buscado atalho, Senhor, seja repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor venha nos despertar e através dos próximos cultos, Senhor, o Senhor vai continuar falando, que aonde houver orgulho na nossa vida, possamos reconhecer que somos dependentes de Ti. Nos ensina a ser humildes, nos ensina a ser gratos, nos ensina a sermos fiéis, obedientes e vivemos a verdade da Tua palavra. Queremos um coração quebrantado e nos quebranta, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que possa haver libertação em nossas vidas e na nossa casa, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Eu quero aqui estar agradecendo, né, a missionária